Bom, olá pessoal, meu nome é Gabriela, vou ser professora de física de vocês. Para quem está no segundo ou terceiro ano, isso aqui vai ser uma revisão do primeiro ano. Quem está no primeiro ano, essa é a introdução da nossa matéria. Então, eu queria começar, na verdade, perguntando para vocês o que é física, né? Por que a gente estuda física? Qual a importância da física? Se vocês quiserem pausar o vídeo aí e pensar. Mas a física vai ser uma parte da ciência que estuda a nossa realidade, a nossa natureza. E quando eu digo natureza, não é só as flores e os animais. Natureza é o que é a nossa realidade, nosso universo, da maneira como ele é. Aqui a gente vive dentro de uma realidade que tem leis. Né? Eu não consigo fazer essa bolinha se movimentar com o poder da minha força. Ela não vai sair voando aqui aleatoriamente. Eu não consigo atravessar algum material. Não consigo me materializar em outro lugar. Eu não consigo fazer várias coisas porque as leis da física não permitem. As leis da física são a nossa maneira de botar ordem no universo, de tentar entender e prever o comportamento do universo, entender quais são as leis que regem aqui a nossa realidade. Então, vou começar para a gente fazer um pequeno experimento mental. Eu vou ver se eu consigo fazer um negócio aqui, vamos ver. Para a gente tentar começar a falar sobre a nossa realidade, a gente precisa entender os fundamentos básicos da nossa realidade. Então vamos começar assim do começo. Vamos imaginar que a existência, que o universo existe e você não existe ainda. E aí, de repente, do nada, pim, você começa a existir. Você não existia e de repente, meu Deus, você começa a existir. E você começa a olhar essa nossa realidade que a gente vive. Você já é uma pessoa adulta, tem consciência e você começa a observar as coisas por aí. Então a gente começa a perceber o que a gente começa a fazer o que por essa nossa realidade? A gente consegue perceber, a gente consegue observar coisas, nos movimentar, ver o que está acontecendo. Então a gente consegue perceber que a gente consegue, se quiser, se movimentar para frente, para trás, para um lado, para um outro, para cima, para baixo. A gente consegue, e qualquer movimento que a gente for fazer vai ser uma combinação dentro desse espaço, um espaço de 3 dimensões espaciais. O que mais a gente consegue perceber? Por exemplo, se a gente vê uma borboleta, isso da borboleta, isso pode ser uma mosca, então, tiver um bichinho voando por aí, a gente vê que ele estava em algum lugar, e aí passa um tempo, ele vai para um outro lugar. Ou quando a gente mesmo se desloca, eu saio de um lugar e eu vou para outro lugar, tinha um antes, tem um agora e vai ter um depois. A gente sente essa passagem do que a gente chama de tempo. O próprio tempo é difícil a gente definir, né? Se a gente parar agora para pensar o que é o tempo, mesmo se eu ficar completamente parada aqui, o tempo só passa. A gente só sente o tempo passar e a gente não tem controle nenhum. Diferente da dimensão espacial, que a gente consegue ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e consegue decidir se a gente vai em uma direção ou em outra, em um sentido ou no outro, o tempo ele só vai em uma única direção, em um único sentido. Ele é uma linha reta que vai para frente, a gente não faz nada e o tempo está passando sempre para frente. Então é daí que a gente parte, que a gente vive numa realidade que existe essa coisa chamada espaço e essa coisa chamada tempo. Bom, então a gente vive nisso, nessa realidade com isso chamado de espaço e isso chamado de tempo. Só que a gente precisa padronizar essas noções de espaço e de tempo, não é? Se você quer avisar sua amiga, seu amigo, aonde você foi, você vira e fala, eu fui em tal lugar, e você quer dar as direções para essa pessoa chegar nesse lugar também. Então, você quer falar, eu andei e cheguei até tal lugar. Você vai falar para a pessoa o quanto você andou. A gente precisa dimensionar esse negócio que a gente chama de espaço. Então, alguém foi lá e inventou uma unidade chamada metro. Alguém foi lá e falou, isso aqui, esse tamanho de unidade, não sei se está na câmera, esse tamanho de unidade a gente vai chamar de metro. Então, a gente vai falar de espaço na unidade de metros. Provavelmente, quem está no segundo, terceiro ano deve lembrar que teve algum professor ou professora chata de física que sempre batia na tecla da importância de se mostrar as unidades. Porque as unidades indicam do que a gente está falando. Se eu falo para vocês 3, esse 3 é o quê?
é metro, é segundo, é quilo, é unidade de energia, a gente precisa saber do que a gente está falando. Então, por isso a gente cria unidades para falar do que a gente está falando. E a unidade de espaço é metro. Então, sempre que você vê alguma coisa tá em quilômetros, a gente volta para falar de metro. Em milímetros, a gente volta para falar de metro. Por quê? Porque daí todo mundo sabe o que é um metro. Se você for lá no Japão, na Indonésia, no Canadá, em qualquer lugar que você for falar 1 metro, as pessoas sabem o que é 1 metro. Então a gente padroniza para todo mundo ter noção do que é a distância de 1 metro. E o tempo é a mesma coisa. Alguém foi lá e falou, isso é um segundo, isso é um segundo, isso é um segundo, isso é um segundo. E aí inventou essa unidade de tempo, que é esse negócio que está passando, de segundo. Então a gente tem as unidades. Toda vez que a gente for falar de espaço, metros. Toda vez que a gente for falar de tempo, em segundos. E aí a gente começa a criar outras unidades em cima dessas unidades de metros e segundos. Porque se a gente vive nessa realidade que tem espaço e que tem tempo, a gente se movimenta dentro desse espaço-tempo. Mesmo que eu fique parada aqui, eu não me movimente no espaço, o tempo está passando. Então há um deslocamento. Isso a gente chamou de velocidade. Então, o quanto a gente se desloca no espaço e no tempo é uma taxa. E essa taxa é chamada de velocidade. Velocidade, então, nada mais é quantos metros você percorre por segundo. A gente criou aqui a definição de velocidade. Velocidade é essa taxa de quanto no espaço a gente se desloca em certo intervalo de tempo. Botei aqui a velocidade, é quantos metros a gente anda a cada segundo. Uma taxa desse deslocamento no espaço-tempo, que a unidade é metros por segundo. Mas aí agora eu pergunto para vocês. Por exemplo, se a gente está se deslocando no espaço e no tempo, eu agora, parada aqui, sentada aqui, qual é a minha velocidade? Vocês podem virar e dizer, bom, que a minha velocidade é zero, afinal eu estou me movimentando 0 metros a cada segundo. Então eu diria aqui que a minha velocidade é zero. Mas será que eu posso afirmar isso com certeza absoluta? Ou tem alguma outra coisa que a gente precisa levar em consideração? Então eu pensei aqui, vamos pensar nessa situação que você está andando dentro de um ônibus. Quando você está andando dentro de um ônibus, você pode se perguntar, qual é a minha velocidade? Só que daí, se você parar para pensar, pode surgir algumas questões, porque você olha num ônibus, tem outra pessoa parada ali, você olha para o chão, você olha para as cadeiras, e está tudo parado. Então você pensa, eu não estou me movimentando em relação a tudo o que acontece aqui dentro desse ônibus. Eu não me movimento em relação às pessoas que estão dentro desse ônibus. Eu não me movimento em relação às cadeiras, às janelas, ao que está acontecendo aqui dentro. Mas a gente olha para fora, a gente vê, a gente passa pelas árvores, a gente passa pelos... Isso aqui são pássaros. A gente vê o movimento. A gente olha uma árvore e a gente pensa, estou me movimentando em relação à árvore, logo esse ônibus tem uma velocidade. É lógico que esse ônibus tem uma velocidade, afinal eu chego nos lugares, eu me movimento no espaço e no tempo. Se o ônibus tem uma velocidade, eu também tenho que ter uma velocidade, afinal eu estou dentro do ônibus. Então é aí que a gente cria uma noção de referencial. A sua velocidade vai depender do referencial que você escolhe analisar. Voltando aqui à situação de eu estar sentada nessa cadeira agora. Eu não estou me movimentando, mas eu não estou me movimentando em relação a esse quarto, a esse quadro, essa cadeira, ao chão, à Terra. Em relação ao planeta Terra, eu não estou me movimentando. Mas a gente tem que lembrar que a Terra está se movimentando ao redor do Sol. E o Sol está se movimentando em relação à Via Láctea. E a nossa Via Láctea está se movimentando pelo universo. Por aí. Então, eu tenho várias velocidades aqui, mas então eu vou escolher a velocidade que eu quero. O referencial que eu quero. Em relação à Terra, a minha velocidade é zero. Em relação ao Sol, eu tenho uma velocidade, que eu não sei de quanto é agora, mas é milhares de quilômetros por segundo. Então eu estou andando por aí. Então sempre depende do referencial que a gente escolhe. A nossa velocidade vai depender do referencial que a gente escolhe analisar.
Então eu posso estar parada ou em movimento, dependendo de como eu escolho analisar a situação. Se eu escolho analisar agora, olhando para a Terra, eu estou parada. Se eu escolho analisar, sei lá, se passa uma borboleta andando aqui, eu estou em movimento em relação à borboleta. O universo não faz essa distinção de que o que está em movimento em relação a quê. É sempre uma troca. Se a borboleta está se movimentando em relação a mim, então eu estou me movimentando em relação à borboleta. Porque no referencial da borboleta, ela podia imaginar que tá tudo parado, que ela está parada e está tudo vindo em direção a ela. Que diferença faz nessa perspectiva? Então sempre depende do referencial que a gente quer. A nossa velocidade. Vamos pensar em agora uma outra situação. Imagina, vou pegar aqui, ó. Isso aqui é você e um outro ônibus. Você continua aqui dentro do ônibus, e aí vocês estão andando numa rodovia, e aí o ônibus que você tá decide querer ultrapassar um outro ônibus. E aí, num certo momento, na ultrapassagem, os dois ônibus, estão na mesma velocidade. Eles estão andando assim. Aí você olha para o outro ônibus e você vê tudo parado, né? Se a gente imaginar, a gente olha para o outro ônibus ali, a gente está na mesma velocidade, a gente olha para o lado, tá tudo igual, a gente está parado. Em relação ao ônibus, que está na mesma velocidade que a gente, nós estamos parados. Tanto é que se imagina que o seu ônibus, as janelas são todas pretas e você só consegue ver uma única fresta. Nessa fresta você olha o outro ônibus aqui. E tudo que você olha está parado em relação a você. Como é que você vai saber se você está em velocidade ou se você está parado? Não tem como saber. O nosso universo ele não diferencia coisas que estão paradas com coisas que estão com velocidade constante, andando sempre a mesma taxa de metros a cada segundo. Se você está em velocidade constante, para o universo é a mesma coisa que você estar parado, porque em relação a alguma coisa você vai estar parado. Agora, o que acontece se, de repente, o ônibus do seu lado acelera ou ele freia e você continua se movimentando? Aí você vê uma diferença nessa taxa de deslocamento, né? Essa mudança na taxa de deslocamento, que é o quanto você está se movendo por aí, a gente deu um nome para isso também. A gente chama de aceleração. Então, quando você tem velocidade, você está se deslocando em um certo intervalo, num certo espaço, em cada intervalo de tempo. Quantos metros por segundo você faz? Agora, se você está acelerando, quer dizer o quanto a sua velocidade muda no tempo. Vou escrever aqui, peraí. É mágica. Então, a gente tem que... Estamos falando de aceleração. A aceleração é quanto a sua velocidade varia no tempo. O quanto a sua velocidade varia no tempo é quantos metros por segundo a cada segundo a sua velocidade varia. Então, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, é daqui que a gente vai partir agora. Porque a física vai querer entender como que eu posso prever os movimentos, né? Sabendo que eu posso me deslocar no espaço e no tempo, a gente cria uma taxa para isso. A gente chama essa taxa de velocidade. O quanto você está variando. Se a sua velocidade varia, por exemplo, se eu estou parada e eu começo a me movimentar, minha velocidade era 0 e agora ela é alguma coisa. Se a minha velocidade mudou no tempo, é porque tem uma aceleração. Se isso aqui está parado e eu solto, cai, né? A velocidade 0. Agora a velocidade dele muda, porque a velocidade mudou no tempo. Antes era 0, agora é alguma coisa. Então houve uma aceleração. Toda vez que a velocidade muda no tempo, há uma aceleração. E essa aceleração, ela precisa de alguma coisa para acontecer. Isso aqui não vai cair se não acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu solto, ela cai. Ou eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa para entrar em movimento. Se eu quero, não dá para ver agora, mas se eu quiser empurrar alguma coisa, uma coisa está parada, eu quero empurrar, eu quero botar ela em movimento. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer esse ato de empurrar. Então, a aceleração só existe se alguma coisa forçar a aceleração a ter. Né? Se o seu carro, você quer mudar a velocidade do seu carro, você precisa acelerar ou você precisa frear. Então, para mudar a velocidade, alguma coisa precisa acontecer. E essa alguma coisa é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Porque a galera na física, eu posso dar um spoiler aqui para quem já estava nas aulas presenciais comigo ou que lembra um pouquinho de que já foi visto nos outros anos, são as chamadas leis de Newton, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que Newton vai pegar e vai explicar por que essas coisas acontecem, como
como que eu consigo botar alguma coisa em movimento? O que é isso que coloca as coisas em movimento? E aí, a partir daí, a partir de conseguir botar as coisas em fórmulas matemáticas, a gente consegue prever o movimento das coisas. Se eu souber as situações iniciais aqui, eu consigo saber como isso vai se movimentar. Se eu soltar aqui, eu sei a velocidade que ele vai atingir o chão, porque eu entendo as leis do nosso universo. Entendendo as leis do nosso universo, eu consigo prever o futuro, porque eu sei o que eu preciso fazer para chegar em tal acontecimento. Se eu quero jogar essa caneta e quero que ela ande 5 metros para frente, eu sei o que eu preciso fazer para ela cair exatamente 5 metros para frente, porque eu entendo as leis que regem aqui no nosso universo. E é isso que a física vai querer saber em cada área. Na mecânica, aqui nos movimentos, a gente vai ver de um jeito. Né? Como a gente vai falar no terceiro ano sobre energia elétrica, energia eletromagnética, a gente vai ver como que as cargas elétricas se comportam. No segundo ano, a gente vai ver termodinâmica, que é a parte de energia, calor. Se a gente dá energia para alguma coisa, essa coisa aumenta a sua temperatura. O que é isso? Como é que a gente pode relacionar uma coisa com a outra? E no primeiro ano, as questões do movimento. Como é que eu posso saber que alguma coisa vai se movimentar de tal maneira se eu souber como as coisas funcionam? Então a física vai querer entender isso, essas leis, para a gente conseguir entender melhor o nosso universo. Bom, gente, espero que tenha dado certo essa primeira videoaula que eu gravo usando essa lousa aqui. Espero que tenha ficado tudo bem. E se tiver qualquer dúvida, vocês sabem por onde me contactar. Eu passei meu telefone, meu e-mail. E é isso. Bons estudos e até a próxima.